Você já parou para pensar que a maior traição da história não começou com palavras, mas sim com um silêncio mortal? Judas Iscariotes, o homem que caminhou ao lado de Jesus, escondeu um segredo que mudou o curso da humanidade. O que podemos aprender com a história desse traidor silencioso? Judas Iscariotes é conhecido por trair Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Sua história é repleta de mistérios e contradições. Ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, testemunhou milagres e ouviu ensinamentos que transformaram vidas. Mas, apesar dessa proximidade, seu coração escondia intenções sombrias. Judas não foi apenas um traidor com ações externas, mas alguém que silenciosamente permitiu que a corrupção espiritual tomasse conta de sua alma. Hoje vamos mergulhar nessa narrativa para entender o que nos ensina sobre lealdade, arrependimento e o poder de Deus em meio ao pecado. A traição de Judas não aconteceu de repente. Ela foi construída silenciosamente em seu coração. Enquanto ele caminhava com Jesus, sua mente se distanciava da verdadeira essência do Evangelho. Judas era o responsável pela bolsa de dinheiro do grupo, mas João relatava que ele era desonesto e roubava o que era colocado nela. Esse comportamento oculto revelou a ganância que o consumia e que mais tarde o levaria a trair o Mestre por um preço miserável. Judas permaneceu em silêncio sobre suas verdadeiras intenções, enquanto os outros discípulos estavam focados em seguir a missão de Jesus. Ele participou da última ceia, compartilhou do pão e do vinho, mas seu coração já havia feito sua escolha. No momento crucial, ele se aproximou de Jesus com um beijo, um ato de aparente amor, mas que escondia a mais profunda traição. No entanto, o silêncio de Judas nos desafia a refletir. Quantas vezes escondemos nossas próprias falhas, mantendo uma aparência de fidelidade a Deus? Judas nos mostra que a proximidade física com Cristo não é suficiente. É necessário um coração verdadeiramente transformado. Mesmo assim, Deus usou a traição de Judas para cumprir o plano divino de salvação. A entrega de Jesus às autoridades foi parte de um propósito maior, a redenção da humanidade. Mas Judas não encontrou o arrependimento verdadeiro. Consumido pela culpa, ele tirou sua própria vida, tornando-se um exemplo trágico de alguém que escolheu o caminho errado e não buscou a graça de Deus. A história de Judas nos lembra de Pedro, que também falhou, mas encontrou perdão porque buscou Jesus em arrependimento. Judas, por outro lado, optou por deixar que seu silêncio o destruísse. A história de Judas também nos leva a uma compreensão mais profunda da natureza humana. Ele não era muito diferente dos outros discípulos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou de sua ressurreição. E todos os outros fugiram no momento da prisão. A diferença está no que fizeram depois de seus erros. Judas, consumido pela culpa, escolheu o desespero, enquanto os outros encontraram um caminho de restauração e perdão. O silêncio de Judas, no entanto, é o que o diferencia. Ele estava presente em momentos cruciais, mas nunca se abriu sobre suas lutas ou questionamentos.
Talvez ele não acreditasse que pudesse ser transformado, ou talvez estivesse tão envolvido em suas próprias ambições que não conseguia ver o que estava diante dele. Esse silêncio nos ensina que a falta de confissão e vulnerabilidade pode levar a consequências devastadoras. Quando Judas entregou Jesus, ele fez isso com um beijo, um gesto de proximidade e afeto. Esse ato simboliza a dualidade de sua traição, externa e interna. Ele não apenas traiu Jesus para as autoridades, mas traiu a amizade e a confiança que havia sido construída ao longo dos anos. Isso nos faz pensar em como nossas ações muitas vezes podem ser uma fachada que encobre intenções ou sentimentos reais. E ainda assim, a traição de Judas não pegou Jesus de surpresa. Ele sabia desde o início quem o trairia, mas não afastou Judas. Pelo contrário, deu a ele a mesma oportunidade que deu aos outros discípulos: ouvir, aprender e se arrepender. Essa parte da história revela o caráter de Judas, que estende graça até aqueles que ele sabe que o rejeitarão. Judas, no entanto, não reconheceu a profundidade dessa graça. Ele permaneceu preso à sua culpa, em vez de buscar a redenção que estava disponível. Isso nos leva a refletir sobre como lidamos com nossos próprios erros. Será que também nos escondemos no silêncio, permitindo que ele nos afaste de Deus? Ou buscamos restauração mesmo quando falhamos? A trajetória de Judas também nos mostra o perigo de um coração dividido. Ele estava fisicamente próximo de Jesus, mas seu coração estava mais conectado às coisas terrenas, como o dinheiro e o poder. Isso revela uma verdade universal. Estar na presença de Deus não é o mesmo que ser transformado por Ele. Judas teve todas as oportunidades para mudar sua história, mas escolheu alimentar seus desejos egoístas, mesmo enquanto caminhava ao lado do próprio Filho de Deus. Além disso, sua história expõe a luta interna que todos nós enfrentamos em algum momento. Judas era um homem que conhecia a verdade, mas que permitiu que um engano tomasse conta de sua mente. Ele ouviu Jesus ensinar sobre a necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas, mas sua ganância o cegou. A entrega de Jesus por 30 moedas de prata é um reflexo do valor que Judas atribuiu ao seu relacionamento com o Salvador, um preço pequeno para algo imensurável. Outro ponto significativo na narrativa de Judas é a forma como ele lidou com as consequências de seus atos. Ele percebeu a gravidade de sua traição, mas em vez de buscar perdão, deixou que a culpa o consumisse. Isso destaca a diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso. Enquanto o arrependimento leva à mudança e ao retorno a Deus, o remorso sem redenção só aproxima o abismo entre nós e a graça. A traição de Judas, embora sombria, faz parte de um plano divino maior. É intrigante pensar que Deus usou até mesmo a deslealdade de seus próprios discípulos para cumprir a obra da cruz. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda do controle soberano de Deus. Ele pode transformar até os momentos mais sombrios
em algo que cumpra seu propósito eterno. A figura de Judas nos alerta contra a negligência espiritual. Ele ouviu Jesus, mas não permitiu que as palavras penetrassem profundamente em seu coração. Sua história ecoa como um chamado para que não percamos a oportunidade de responder à voz de Deus enquanto ainda há tempo. Ele teve a chance de mudar, mas escolheu o silêncio. O que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? A história de Judas Iscariotes é um alerta poderoso para todos nós. Ela nos ensina que a proximidade física com Deus não substitui um relacionamento genuíno e transformador. Judas teve a oportunidade de andar com Jesus, mas permitiu que o seu coração fosse guiado pela ganância, pelo silêncio e pelo remorso, em vez de se abrir para a graça. Sua traição mostra como pequenas concessões espirituais podem levar a consequências devastadoras. No entanto, também nos lembra que Deus, em sua soberania, é capaz de usar até mesmo os piores atos humanos para cumprir seus propósitos divinos. Que a trajetória de Judas nos leve a um exame profundo de nossas próprias vidas. Não sejamos traidores silenciosos da fé que professamos. Busquemos a Deus com sinceridade, confessando nossas falhas e nos arrependendo de coração. Afinal, ao contrário de Judas, temos o exemplo de Pedro, que mesmo falhando, encontrou perdão e restauração. O mesmo perdão está disponível para todos aqueles que escolhem se render à graça de Cristo. Se essa mensagem falou ao seu coração, convido você a participar de um momento de oração agora. Assim como a história de Judas nos ensina a importância de nos arrependermos e buscarmos a graça de Deus, este é o momento de abrir o coração e permitir que Jesus transforme sua vida. Onde quer que você esteja, feche seus olhos e ore comigo. Vamos entregar nossas falhas a Deus e buscar sua misericórdia. Então, vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, viemos diante de Ti, neste momento, reconhecendo nossas falhas e erros. Assim como Judas, muitas vezes permitimos que o silêncio, o orgulho ou a culpa nos afastem de Ti. Mas, Senhor, hoje queremos nos arrepender sinceramente e buscar o Teu perdão. Pai amado, querido Deus, limpa nossos corações de toda má intenção, de toda ganância, de todo pensamento ou atitude que desonra o Teu nome. Não queremos ser como Judas, consumidos pelo remorso, mas desejamos ser transformados pela Tua graça, como Pedro foi. Pedro foi transformado, Senhor, porque ele errou, mas ele se arrependeu e encontrou o perdão. Oh, Senhor, renova em nós um espírito reto e nos ajuda a viver segundo a Tua vontade. Que possamos sempre lembrar que o Teu amor é maior que qualquer falha e que em Ti encontramos perdão, redenção e vida nova. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, confiando que o Teu plano é perfeito, mesmo quando não entendemos. Usa-nos, Senhor Jesus, para glorificar o Teu nome e alcançar outras vidas com a Tua verdade.
Senhor Deus, nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Se essa mensagem tocou no seu coração, curta esse vídeo. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve nesse canal, o seu nome fica registrado para estar participando de todas as orações que são feitas nesse canal. Olha como é importante você estar se inscrevendo nesse canal para abençoar sua vida e sua família. E compartilhe também esse vídeo, essa reflexão, porque você vai estar ajudando a evangelizar e essa mensagem vai chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a sua caminhada.